E eu peço, né, a vocês que queiram fazer perguntas, né, ao final da nossa palestra de hoje, que se inscrevam aí no chat, tá? O Vitor está controlando aí as inscrições. Bom, a nossa palestra de hoje é com a professora Isabela Vilarinho de Paula Lobo. A professora Isabela é professora adjunta do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro do programa de pós-graduação multicêntrica em Ciências Fisiológicas da UFRJ Macaé. E ela realiza suas pesquisas na área de neurobiologia, com ênfase em neurofisiologia do comportamento humano. Então, a sua palestra, né, a professora vai palestrar sobre abordagens experimentais na investigação do comportamento humano. Professora Isabela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo aceite do convite para o nosso web seminário. Tá? A palavra é sua. Obrigada, Fabrício. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pela presença de todos. Acho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá, eu testo aqui. Vocês conseguem ver? Perfeito. Beleza, então acho que eu posso começar, né? Fica à vontade. Obrigada. Então, gente, sou Isabela. Opa, desviei aqui do stop sharing. Dei o stop sharing sem querer? Não, né? Estão vendo ainda? Tranquilo, né? tá dando para ver, tranquilo. Valeu. Então, eu vou falar, né, hoje sobre abordagens experimentais na investigação do comportamento humano, que é o que eu trabalho. Então, eu vou perpassar não só as coisas que eu tenho feito, como outros trabalhos da literatura também, para ilustrar algumas questões. Como a gente estuda neurociência, mesmo a neurociência do comportamento, ela pode ser muito ampla, né, em vários níveis de organização. A gente pode ir de um nível mais molecular, vendo diferentes influências, no nível sináptico, diferentes influências de sistemas de neurotransmissores no comportamento, até ir a níveis de organização um pouco mais macroscópicos, né? Estudar regiões cerebrais, estudar até mesmo como esse cérebro interage com outros cérebros, né? Então, a neurociência é muito ampla nesses vários níveis de organização. Eu vou dar um recorte de um nível um pouco mais macroscópico dessa organização, falando de regiões e falando da interação desse encéfalo frente a diferentes situações ambientais. Então, esse vai ser o meu recorte. Dentro desse recorte mais macro, existem vários temas que são frequentemente estudados, né? Consciência, memória, aprendizado, linguagem, sono, controle de movimentos, atenção, percepção e emoção. Nesses temas, embora às vezes alguns experimentos tenham elementos de cada uma dessas coisas, mas o meu foco sempre foi a neurofisiologia dos processos emocionais em humanos. Então, basicamente, vocês vão ver que eu vou falar de abordagens experimentais em estudos de emoção. Então, o primeiro problema que a gente tem com emoção, que ficou de lado durante muito tempo na neurociência, por se achar uma coisa subjetiva demais para ser estudada, né? E um dos problemas da emoção é que a definição não é fechada. Existem vários conceitos de emoção, e alguns deles, na verdade, se relacionam à palavra motos, que significa movimento, e alguns conceitos falam da emoção como uma predisposição para a ação. Outras definições também relacionadas com isso, né, estados fisiológicos e psicológicos que vão determinar valores a eventos, ou conjunto de reações que vão, de alguma forma, criar situações favoráveis para o animal que manifesta elas. Então, as definições são amplas, mas mesmo com amplas definições, a gente consegue tatear isso de forma experimental de várias maneiras diferentes. Essas emoções, elas podem ser organizadas de algumas formas. Normalmente, a gente tem a ideia das emoções como as emoções básicas, né? Medo, tristeza, alegria, raiva. Seria um pacote mais discreto, que as emoções seriam pacotinhos de programas
distintos nessas diferentes emoções básicas, mais as emoções que a gente chama de secundárias ou morais, empatia, vergonha, culpa, né, emoções mais ligadas ao contexto social. Existe uma outra forma de abordar as emoções que experimentalmente costuma ser bastante interessante, porque muitas vezes com as técnicas que a gente tem hoje, essas diferentes emoções tratadas dessa maneira de uma forma mais básica, levam à sobreposição de variáveis que a gente estuda e às vezes fica difícil separar uma da outra. Mas separando as emoções num contexto mais bidimensional, que inclui uma valência, ou seja, o quão aquilo que a pessoa está vivendo, ou que o animal está sendo exposto é muito desagradável, ou muito agradável, então um eixo de valência daquela situação, daquele estímulo, e um eixo de ativação desse estímulo, quão ativante, o quão impactante é alguma coisa. Coisas podem ser muito desagradáveis e muito impactantes, ou podem ser muito agradáveis e também muito impactantes, ou podem ser agradáveis, mas não serem muito impactantes, ou podem ser desagradáveis e não serem muito impactantes. Então, seria um eixo bidimensional de valência e ativação. Muita gente que estuda emoção em humanos adota mais essa abordagem do que a abordagem em discernir se a emoção em si é a raiva, ou é o medo, ou é o nojo, enfim. Tem as duas, mas essa abordagem bidimensional ela é mais comum. Nessa abordagem, a gente pode distribuir a emoção em 2 sistemas motivacionais básicos, assim, e pode-se entender que até as emoções discretas são emoções que estão dentro desses 2 sistemas motivacionais de alguma maneira. Um sistema motivacional apetitivo, que basicamente proporciona comportamentos de aproximação. Esse sistema motivacional apetitivo, ele está ligado a contextos de sobrevida e de procriação, então é um sistema relacionado à alimentação, relacionado a interações sociais, relacionado a amamentação, procriação, né, toda essa gama de situações, enquanto a gente teria também um outro sistema motivacional chamado de defensivo, que basicamente é ativado em situações em que você precisa se livrar de ameaças, em situações ameaçadoras ao seu envelope corporal ou à sua posição numa hierarquia, enfim, coisas desse tipo. Então, a gente pode dividir dessas 2 formas. Uma emoção, então, o conceito de emoção que geralmente, quando a gente pensa naqueles pacotinhos, né, de emoções em separado, a gente tende a levar só em consideração a percepção consciente dessa emoção, que é o que a gente chamaria de sentimento. Eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com raiva, mas, na verdade, o pacote emocional, toda a ativação desses sistemas motivacionais leva a uma série de reações. Essas reações são comportamentais, os comportamentos pertinentes ao programa emocional que está sendo ativado, eu vou lutar, ou eu vou fugir, enfim, vou fazer coisas em relação a essa situação. Essas reações comportamentais, elas dependem de uma boa reação fisiológica, então você tem, por exemplo, numa reação de luta, você tem uma ativação simpática e tal, né, então você tem reações não só autonômicas, mas endócrinas também pertinentes a esse programa emocional, e o sentimento relacionado a essa emoção, que seria a percepção consciente de toda essa manifestação. Eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo dessa forma, que seria o sentimento, que seria esse componente consciente. Bom, o que acontece? Em animais, muitas dessas coisas podem ser estudadas amplamente, né? Só que em humanos, durante muito tempo, a neurociência careceu de métodos de estudo dessas emoções e desses processos, não só as emoções, como outros processos também, atenção, memória, percepção, enfim. O que acontecia é que a gente dependia de pessoas que sofriam acidentes ou que eram submetidas à neurocirurgia e retiravam partes do encéfalo e manifestavam alguma falta de algum processo, alguma alteração de algum processo, né? Provavelmente vocês conhecem todos esses pacientes clássicos da neurociência, né? O Phineas Gage perdeu uma parte substancial do pré-frontal ventromedial quando ele foi atingido por essa barra de ferro. O paciente HM,
que sofreu uma neurocirurgia para a retirada de um foco epilético, ele ficou sem os 2 lobos temporais e perdeu a capacidade de formar novas memórias. O paciente de Broca, né, que tinha uma lesão no que é hoje a área de Broca, e ele não falava, né, o Broca, quando ele era vivo, não entendia porque ele não falava, quando ele morreu, viu-se que ele tinha essa região comprometida, mas durante muito tempo foi isso. Hoje, felizmente, a gente tem várias técnicas para o estudo do sistema nervoso. Algumas têm uma resolução espacial muito boa, mas são muito invasivas para humanos. Outras têm uma resolução espacial boa ou uma temporal boa, mas não são invasivas e podem ser estudadas em humanos sem que a gente dependa exatamente da situação extrema de lesões que acometem essas pessoas. Então, eu vou falar de algumas técnicas hoje, mas eu vou me focar mais no EEG, principalmente, que é a técnica que eu mais trabalhei. Vou dar exemplo de uma ou de outra, mas o foco vai ser o eletrocefalograma. Bem, então, como que a gente, através dessas técnicas não invasivas, consegue estudar essas emoções em humanos? Estudar humano é muito interessante, porque você começa com 2 desafios, né? Primeiro, que você tem que desencadear emoções numa pessoa num laboratório, de uma maneira ética. Você não pode desencadear uma coisa absurda demais, obviamente há limites que você tem que respeitar, você tem que ser capaz de medir essas respostas com técnicas não invasivas. Então, são 2 desafios. Como que você desencadeia essas emoções em humanos, num contexto de laboratório que é, por si só, uma coisa já muito antinatural para um voluntário de experimento, né? Vários nunca foram voluntários de nada, e o próprio ambiente de laboratório poderia ser considerado um estímulo emocional. Então, fora todo esse cuidado que a gente tem que ter no tratar o voluntário dentro do laboratório, na hora de desencadear exatamente o que você quer, em geral, se usa muito comumente estímulos visuais. Esses estímulos visuais podem ser ou fotografias que expressam expressões faciais. Então, existem bancos de fotografias com expressões faciais feitas por atores, como o Banco de Ekman, por exemplo, o banco mais famoso, em que você expõe o voluntário a figuras de pessoas expressando diferentes emoções faciais e compara, por exemplo, com uma situação de emoção de face neutra, em que ela não está expressando nenhuma emoção. Você pode expor essa pessoa a palavras com conteúdo emocional, a sons com conteúdo emocional. Por exemplo, um som com conteúdo emocional pode ser um som de uma bomba, pensando em emoções negativas, né? Músicas também pode ser feito. Você pode expor essa pessoa a fotografias que não exatamente retratam expressões faciais, mas retratam contextos de uma forma geral, fotografias fofinhas, fotografias de natureza, fotografias desagradáveis, como fotografias de ferimentos, fratura exposta, fotografias que mostram contextos relacionados à violência, fotografias de animais em posição de ataque, para morder, para atacar cobras, ou fotografias eróticas, fotografias de comida, enfim. Também existem bancos com essas fotografias, e é muito comum também que as pessoas que trabalham com esse tipo de estimulação façam seus próprios bancos para estudar processamento a imagens mais específicas. Uma outra forma de desencadear emoções que também pode acontecer é de você pôr a pessoa em uma situação que desencadeie uma experiência emocional por alguma coisa que ela vai fazer. Por exemplo, se você quiser estudar um estresse de apresentação oral, você pode pôr o voluntário para fazer um discurso e falar que aquilo foi filmado, que está sendo filmado, que vai aparecer para uma banca, ou mesmo simular uma pequena banca, chamar uns 3 pesquisadores de jaleco lá assistindo o voluntário falar sobre alguma coisa, enfim. Existem várias formas de desencadear emoções, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Eu geralmente uso essa abordagem aqui de mostrar fotografias que ilustram contextos. É o que eu sempre trabalhei, eu gosto muito dessa abordagem. Bom, uma vez você desencadeando essas respostas emocionais, você tem que ser capaz de medi-las também. Felizmente, humanos podem falar, então você sempre pode coletar um questionário
que ele vai relatar o que ele achou de determinada situação, como que ele julga determinado estímulo, se é agradável, se é desagradável para ele. Então, sempre é interessante casar os dados que a gente coleta, os dados fisiológicos e os dados comportamentais com experiência subjetiva dele, não só para que ele diga o que ele achou do estímulo que se apresentou, mas também para que a gente consiga ter sintomas não, mas características relacionadas à variabilidade individual. Quanto que aquele voluntário é ansioso ou não, o quanto que ele tem uma postura positiva frente aos acontecimentos da vida, ou o quanto ele é pessimista, enfim, existem vários questionários, eles são padronizados, alguns são bastante utilizados, em que você pode coletar uma variedade de medidas de variabilidade individual, que podem ajudar a explicar variações fisiológicas que você coleta. Essas alterações fisiológicas frente aos estímulos que você emprega, elas podem ser medidas autonômicas, como a sudorese palmar. A sudorese é uma medida direta do sistema nervoso simpático, então é uma medida bem interessante. A frequência cardíaca, você pode coletar, colocar o voluntário num tomógrafo e ver como diferentes áreas do cérebro se comportam frente àquele estímulo, né, através de uma ressonância magnética funcional, por exemplo, ou estudar as ondas cerebrais, que é o que eu faço, que é através do eletroencefalograma. Então, você pode medir várias coisas. O importante é você conhecer a técnica e, principalmente, a limitação da técnica. Muitas vezes a gente coloca o voluntário no experimento e você tem, às vezes, acesso a mais de uma técnica e você quer casar todas as técnicas, só que cada técnica tem a sua particularidade e, às vezes, elas não conversam muito bem entre si, então você quer fazer uma coisa meio termo, acaba prejudicando todas as suas variações. Então, conhecer a sua medida fisiológica, quanto que você tem que expor uma imagem, você pode repetir uma imagem, você não pode repetir, quanto tempo entre uma imagem e outra, isso depende muito das técnicas que você utiliza. Então, conhecer a técnica é fundamental. Outra coisa que é possível é que o voluntário tem uma tarefa a desempenhar no computador, ou você pode registrar o comportamento dele através da musculatura ocular, né, ou através do registro do zigomático ou corrugador, para você ver variações na expressão facial dele. Isso também é possível. Então, você pode expor o voluntário a situações e medir o quanto que ele vai sorrir ou o quanto que ele vai, né, ficar com uma cara de desagrado, né, o quanto a atividade do corrugador vai aumentar. Isso seria pela eletromiografia. Você pode ter um equipamento de rastreamento ocular e ver o quanto que ele olha para aquela imagem, que pontos que ele se fixa, quanto tempo que ele fica em cada região de interesse daquela imagem, ou você pode pôr o voluntário para desempenhar tarefas e ver se ele é mais lento ou mais rápido em uma determinada condição do que em outra. Aqui é um exemplo de um artigo, eu poderia dar milhões de exemplos para ilustrar tudo isso. Eu gosto muito desse artigo porque eu gostei muito das figuras que ele montou. Esse é um artigo que estudava como a empatia para a dor. Então, ele mostrava para os voluntários fotografias que ilustravam situações dolorosas com as mãos e com os pés. E se vocês estão achando essas fotografias desagradáveis e até falando, nossa, pensaram assim, ai, que coisa horrível, então fizeram alguma expressão facial, vocês já podem ver que isso funciona num contexto de laboratório. Essa figura aqui, por exemplo, eu acho péssima, horrível. Essa aqui, então, nossa, essas situações realmente doem, né? Com relação ao controle, então, vocês têm sempre, quando se apresenta imagens, assim, você tem que ter as imagens de controle. Idealmente, a imagem tem que ser o mais parecida possível para que o único elemento que varie seja realmente o componente a ser investigado na fotografia. Então, a condição não dor eram fotografias que não ilustravam situações de perigo. Então, os voluntários entravam no scanner de ressonância magnética, viam essas fotografias variavam se era a situação dor ou a situação controle, e a cada vez que eles viam a fotografia, eles faziam uma tarefa em que eles classificavam o quanto de dor tinha naquela imagem, numa escala que varia de sem dor até
pior dor possível. Então, era tipo uma Likert, assim, uma gradação, que ele ia ranqueando o quão dolorosa era a imagem que estava sendo retratada naquele momento. Enquanto isso, ele era escaneado na ressonância magnética, que basicamente vai ver o quanto de fluxo sanguíneo determinadas áreas cerebrais vão recrutar, na ideia de que uma área que está mais ativa do cérebro tem uma resposta vascular maior, ela recruta mais sangue oxigenado, e a ressonância vai ver basicamente a proporção entre o sangue oxigenado e o sangue desoxigenado em cada região. É uma técnica que tem uma excelente resolução espacial, porque ela consegue ver o comportamento de diferentes áreas, mas ela não tem uma resolução temporal tão boa. Então, ela leva o sinal vascular, ele é um sinal mais lento e ele leva um certo tempo para que esse fenômeno aconteça. Então, só para vocês ficarem ligados que diferentes técnicas têm suas vantagens e suas desvantagens. Então, nesse experimento, que eu acho bem interessante, né, eles viram que as regiões que foram ativas mais na condição de dor em comparação à condição controle, que é a situação não dor, foram duas regiões realmente implicadas no processamento da dor, que é o córtex cingulado anterior e a ínsula. São justamente as regiões que foram mais recrutadas quando o voluntário via as imagens dolorosas versus quando ele via as imagens controle. E olha que interessante, quanto mais o voluntário classificava aquela fotografia como dolorosa, maior era o sinal no córtex cingulado anterior dele. Então, eles tiveram uma correlação de quanto maior o relato subjetivo do voluntário, maior a ativação do cingulado anterior para aquela fotografia. Então, vendo um correlato entre o relato subjetivo do voluntário e o sinal que está sendo mensurado. Então, isso é o mundo ideal desses experimentos. Quando essas coisas são casadas, é super interessante. Então, eu usei esse artigo mais para exemplificar tudo que eu falei até então. A técnica que eu trabalho é a eletroencefalografia, ou EEG. Na verdade, ela é a medida da atividade elétrica de neurônios piramidais do córtex por eletrodos que a gente vai colocar no scalpo. É uma técnica totalmente não invasiva e, por isso, eu gosto bastante dela. Ela é uma técnica não invasiva, esse capacete não provoca nenhuma dor no voluntário. É uma técnica que tem uma resolução temporal muito boa, como você vê variações na atividade elétrica. Essas variações na atividade elétrica ocorrem numa faixa de uma ordem temporal de milissegundos. Então, você apresenta uma imagem para o voluntário, por exemplo, e consegue ver a variação no sinal com milissegundos de resolução, o que é uma maravilha. É uma técnica portátil, um equipamento de EEG eventualmente pode ser transportado de um lugar para outro. Às vezes a gente pega o EEG e leva para a sala de aula para demonstrar alguma coisa prática, não é impossível, né? Diferente de uma ressonância que fica lá no hospital, um troço bem grande, não tem como ser retirado. Ela é uma técnica menos custosa que outras técnicas centrais, muito menos custosa que a ressonância, que a tomografia, enfim. Ela é mais simples de ser implementada, até porque é um equipamento menor, né? Não precisa de grandes adequações na sala em que está o equipamento. Em geral, o que seria mais interessante seria uma gaiola de Faraday para você isolar a sala eletricamente, mas mesmo sem dá para fazer o experimento. Ela não necessita de contraste e ela não é uma técnica claustrofóbica. Então, e ela é uma técnica central, o que é interessante. Às vezes você estudar a frequência cardíaca ou estudar a condutância palmar, né, que seria o sinal de sudorese, já são sinais autonômicos que podem ter outras variações, então é uma técnica central com essas vantagens. Dentro do EEG podem ser feitas várias abordagens para se analisar o sinal eletroencefalográfico. Uma abordagem bastante utilizada e que eu utilizo frequentemente é essa de potenciais relacionados a evento. O potencial relacionado ao evento é mais ou menos o seguinte: o voluntário está na frente do computador, observando o estímulo que você quer mostrar para ele, por exemplo, aqui a palavra cachorro, e eu quero saber qual é o processamento relativo à palavra cachorro. Então, o que eu faço? Eu exponho esse voluntário à palavra cachorro repetidas vezes. É óbvio que eu vou ter uma condição controle em que vai aparecer uma palavra que não seja cachorro, que eu julgue um bom controle para isso, e enquanto o sinal é coletado. O interessante é que cada vez
que aparecer a palavra cachorro na tela do sujeito, esse computador vai enviar um estímulo para o meu equipamento de EEG que vai marcar o sinal durante o aparecimento da palavra. Então, o sinal está sendo coletado online, e aí aqui aparece a palavra cachorro para o voluntário, aparece uma marcação aqui no meu sinal. Aqui apareceu a palavra cachorro, aqui apareceu a palavra cachorro, aqui apareceu a palavra cachorro. Então, a atividade elétrica relacionada ao evento, que o meu evento é a palavra cachorro aqui no exemplo, ela vai ser registrada. O sinal é amplificado, filtrado, e depois são feitas médias, porque depois o que eu vou querer nessa técnica? Eu não vou querer o sinal inteiro, eu vou querer só o pedacinho que apareceu a palavra cachorro. Por que eu exponho a palavra cachorro, ou o que quer que seja várias vezes? Porque se eu colocar uma vez só, ele pode pensar, um voluntário pode pensar no próprio cachorro, o outro voluntário vai pensar no medo que ele tem de cachorro, um vai pensar nas palavras, nas letras em si que compõem a palavra cachorro. Em vários processos são relativos a essa palavra. Quanto mais vezes você expõe o voluntário àquele estímulo, quando você vai fazer a promediação do dado, o que é comum a cada um desses processamentos fica no sinal, e o que é diferente acaba indo embora. Então, você precisa expor o voluntário várias vezes àquele estímulo, e você precisa ter um N de voluntário suficiente para, no final, fazer uma grande média, uma chamada Grand Average, ou média das médias, em que você vê, apareceu o estímulo aqui, no nosso caso aqui a palavra cachorro, quantos milissegundos você quiser cortar o seu dado e observar a variação do processamento da palavra cachorro versus aqui na linha pontilhada, por exemplo, uma situação controle que você queira. Então, todos os trechos de interesse dos voluntários são reunidos, o que não for comum vai embora quando você faz essas médias. Então, basicamente, é isso que é a técnica de potencial relacionado a evento ou potencial evocado. Tá? Isso pode ser feito com estímulos visuais, pode ser feito com estímulos auditivos e pode ser feito até com o próprio registro do comportamento. Quando, quando aparece a palavra, vai uma marcação no sinal, você pode ter, quando o voluntário aperta um botão, ao registro do comportamento motor dele, e esse comportamento é marcado no sinal, e você pode olhar coisas relacionadas ao processamento motor, por exemplo, tá? Então, você pode relacionar a eventos visuais, eventos auditivos, eventos comportamentais, qualquer um, desde que você marque o sinal para eles. Quando você, ao invés da palavra cachorro, mostra fotografias com conteúdo emocional para eles, por exemplo, uma fotografia que ilustra uma mutilação versus uma condição controle em que você mostra uma fotografia sem mutilação, existe um sinal característico, um potencial evocado característico que qualquer estudo de emoção, se tudo der certo, vai observar, que é essa onda aqui, ó, que é esse componente aqui chamado potencial positivo tardio. Esse potencial positivo tardio é essa aqui em vermelho, referente a uma condição, a uma imagem emocionalmente relevante, e em azul, referente a um controle, uma situação emocionalmente neutra. Esse potencial positivo tardio, ou LPP, é um componente do sinal eletroencefalográfico bastante estudado. Ele se mostra sempre maior para estímulos emocionais do que para neutros, então ele nos dá um indício de reatividade emocional que o voluntário tem para aquele estímulo, e possivelmente ele reflete o maior índice de atenção. Uma fotografia emocionalmente relevante, ela é biologicamente relevante, provavelmente, se ela for muito impactante, ela quer dizer um contexto de perigo, ou quer dizer um contexto de alguma coisa boa no ambiente para você aproveitar, no caso de uma foto erótica, por exemplo, mas ela captura mais recursos de atenção, e isso faz com que esse sinal aumente em amplitude em relação a uma condição controle, uma condição que não envolve um aspecto emocional muito claro. Então, vários pesquisadores estudam modulações desse componente chamado potencial positivo tardio, LPP. Mas vocês podem pensar assim, beleza, mas as pessoas reagem diferente às emoções. Às vezes uma coisa que é emocionalmente relevante para uma pessoa pode não ser para outra. O interessante dessa medida é que essa medida é sensível à variabilidade individual, e é isso que torna ela tão interessante. Então, um outro artigo que, por exemplo, estudou mostrar imagens de aranha
para pessoas fóbicas de aranha. Eu não sei como é que esses voluntários aceitaram ver o foco da fobia deles, mas enfim, eles aceitaram. E aí você tinha o grupo dos fóbicos e o grupo dos controles, pessoas que não tinham fobia para aranha. E eles viam imagens que tinham aranhas, imagens que tinham pássaros, imagens que tinham flores. Esse potencial aqui, ele está virado para baixo, o eixo positivo, porque às vezes isso acontece em estudos de EEG, o positivo fica virado para baixo por questões históricas, relevem isso, mas vejam que o fóbico tem uma amplitude da LPP muito maior para as imagens de aranha do que para as imagens de flor ou para as imagens de pássaro. Os controles não têm uma diferença significativa entre ver aranha, ver pássaro e ver flor. Então, aqui a gente tem várias pessoas, algumas não têm fobia para aranha, outras são fóbicas para aranha, e você vê que os fóbicos realmente reagem de maneira diferencial para os estímulos que são alvos da sua fobia. Outros estudos, então você tem, na verdade, você tem vários estudos vendo a modulação desse índice às mais diversas situações. Por exemplo, gente que tem algum vício, vendo o alvo do vício, sei lá, vício em qualquer... Tem uma LPP maior na condição dessas fotos do que visualizando fotos de uma condição controle. Esse artigo, por exemplo, viu que vegetarianos tinham uma amplitude da LPP maior, isso é só uma outra forma de mostrar o gráfico, né, através da distribuição no scalp. Eles tinham uma LPP maior ao visualizar imagens de carne do que os onívoros, e se interpretou nesse artigo que isso seria um impacto emocional negativo que eles veem ao ver imagens de carne. Então, tem toda uma literatura sobre isso. O que eu estudei a partir desse índice? Eu estava interessada num transtorno chamado transtorno de estresse pós-traumático. E essa linha eu carrego, na verdade, desde a minha pós-graduação, desde o meu mestrado, e a gente foi fazendo esse experimento, que na verdade foi super longo, porque tinha toda uma dificuldade em achar essas pessoas com sintomas graves de estresse pós-traumático, vou falar para vocês, mas basicamente o nosso interesse, o interesse do meu grupo de pesquisa naquela época, que persiste até hoje, é estudar a neurobiologia do estresse pós-traumático. Então, assim, só para quem não conhece, o TEPT, né, o estresse pós-traumático, seria um transtorno que decorre da exposição de um evento traumático, onde a pessoa vive a exposição repetida, ou viveu uma vez só, ou testemunha, ou descobre que aconteceu com alguém muito próximo, algum evento que envolva uma real ameaça de morte, ou uma morte de alguém, ou ferimento grave, ou violência sexual, e depois desse evento traumático, um mês depois desse evento, ela apresenta esses sintomas, a intrusão, a evitação, alterações cognitivas no humor, alterações negativas no humor e na cognição, e alterações na reatividade. Só para mostrar para vocês, esses sintomas, por exemplo, a intrusão são sonhos, lembranças persistentes em relação ao evento em si, por exemplo, um assalto à mão armada, e você já acabou o assalto, você já está em casa, já passou um mês daquilo, ou mais de um mês, e você ainda sente, de repente, como se a experiência traumatizante estivesse acontecendo de novo. Pequenas pistas do ambiente podem desencadear uma sensação de revivescência do trauma. A pessoa se sente no trauma outra vez. O TEPT foi estudado inicialmente em veteranos de guerra, e era chamado de neurose de guerra, depois foi se vendo que ele acometia pessoas nas mais variadas situações traumáticas. A pessoa, além de ter esses sintomas de que o trauma está acontecendo de novo e daquelas lembranças perturbadoras, ela evita a todo custo pessoas, lugares e situações que remetam ao evento traumático. Às vezes a pessoa tem um comprometimento funcional grande por conta disso, porque ela deixa de sair de casa com medo que o evento aconteça de novo. Além disso, ela tem alterações no humor e na cognição, tendo, por exemplo, culpa, sentindo culpa por aquilo ter acontecido com ela, se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse feito outra coisa, se eu não estivesse lá na hora. Então, claro que ela não tem culpa nenhuma do que aconteceu, mas muitas vezes ela carrega essas crenças negativas sobre ela, perde o interesse de coisas que ela
antes gostava, então ela fica como se fosse emocionalmente entorpecida, não sente mais interesse pelas coisas, e tem alterações na reatividade, que seriam sintomas tipo, a pessoa tem explosões de raiva, dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, tá sempre super alerta, toma muito susto, enfim, todos esses grupos de reações caracterizam o estresse pós-traumático. Eu queria estudar sintomas de estresse pós-traumático, não exatamente pessoas diagnosticadas com o TEPT, mas eu queria estudar sintomas de TEPT em estudantes universitários. Por que a gente optou por isso na época? Então, sempre você trabalha com humanos, é interessante você saber bem as vantagens e desvantagens de cada amostra que você tem, né? A gente queria estudar investigar essas reações em estudantes universitários, porque estudantes universitários normalmente não tomam medicação que age no sistema nervoso central. Em geral, a gente perguntava isso, né? Se você fosse a um ambulatório de TEPT e estudasse pacientes que já estão em tratamento ali diretamente, você teria muito efeito de medicação, e isso poderia ser um confundidor nas nossas análises. A gente queria uma amostra, vamos dizer assim, limpa com relação ao uso de medicamentos. Esses voluntários, eles têm um nível de escolaridade pareado, então eu queria estudar só estudantes universitários com gravidade de sintomas de TEPT mais baixa e com gravidade de sintomas de TEPT mais elevada. Então, eu saía nas turmas, explicando o experimento, passava um pequeno questionário, uma pequena ficha para eles preencherem. Existe um questionário validado para mensurar a gravidade de sintomas de TEPT, ele não tem poder diagnóstico, isso quem faz é o psiquiatra, com toda uma entrevista estruturada. Esse questionário não tem esse poder, mas ele já dava um indício para a gente da pontuação dele em relação à gravidade de sintomas. Mesmo os que pontuavam muito alto nesse questionário, eu não poderia garantir que eles tinham estresse pós-traumático, que eles tinham TEPT, mas eu poderia dizer que eles têm uma alta gravidade de sintomas. Então, os voluntários com baixa gravidade de sintomas era relativamente fácil de achar. Infelizmente, as pessoas, mesmo estudantes universitários, jovens, se não me engano, a média de idade aqui era de 20 anos, eles eram estudantes de ciclo básico da saúde, basicamente, eles tinham vivências de eventos traumáticos, geralmente relacionados à violência, infelizmente, e geralmente estavam ok com relação ao evento, tinham uma baixa gravidade de sintomas. Os de sintomas mais graves eram mais difíceis de querer fazer o experimento, de ir ao laboratório, enfim, tinha toda uma dificuldade em relação a eles, então esse artigo demorou para sair, a gente pode dizer isso. Enfim, a gente colocava esses voluntários para ver as imagens, essas imagens eram ou imagens negativas, retratando mutilações, imagens bastante desagradáveis, versus imagens neutras, que seriam imagens de corpos íntegros, sem nenhum ferimento, sem nenhuma mutilação. Então, o que a gente viu, com relação às pessoas que tinham gravidade de sintomas de TEPT mais baixos, todo mundo tinha passado por trauma, só que a gravidade de sintomas de TEPT dessa subpopulação aqui era baixa, eles estavam bem, eles reagiam mais às imagens de mutilado do que as imagens neutras, a que seria a amplitude da LPP, e eles reagiram como qualquer pessoa reagiria. Se eu mostrar para qualquer um de vocês essas imagens, vocês vão elas bem negativas, bem desagradáveis, e vocês vão ter uma amplitude da LPP maior para essas imagens do que para as imagens neutras. Assim foram os pacientes, os voluntários, não posso dizer que eles são pacientes, porque eles não eram diagnosticados, assim foram os estudantes com baixa gravidade de sintomas de TEPT. Já os estudantes com alta gravidade de sintomas de TEPT, eles tinham uma LPP muito maior para imagens de mutilado do que para imagens neutras. Os dois têm diferença, só que os de sintomas graves tinham uma diferença ainda mais pronunciada. Mesmo essa diferença, mesmo essas imagens não sendo necessariamente específicas para o trauma deles. Alguns aqui na amostra tinham traumas de violência sexual, outros traumas de violência urbana, outros traumas relativos à violência doméstica, não necessariamente as fotos refletiam exatamente o trauma de cada um, eram fotos negativas em geral, negativas para todo mundo, mas quem tinha gravidade de sintomas de TEPT reagia muito mais a essas imagens. Então, isso a gente publicou, depois a gente fez um outro estudo que a gente publicou recentemente, em que a gente viu, esse foi uma abordagem um pouco diferente, os voluntários viam fotos que poderiam ser neutras, como a que está ilustrada aqui, com uma pessoa sem o corpo mutilado, mas poderiam ser desagradáveis, com a pessoa com o corpo mutilado, só que ela
esses voluntários aqui, eles tinham uma tarefa a fazer, que não tinha nada a ver com a imagem. Tá vendo essas duas barras aqui? Eles tinham que julgar, apertando um botão, se essas barras eram iguais ou se essas barras eram diferentes. Então, aperta um botão caso as barras sejam iguais, as duas em pés ou as duas deitadas, ou aperta um outro botão caso elas estejam em posição diferente. A fotografia não faz parte da sua tarefa, você pode ignorá-la. Entretanto, ela faz um efeito, mesmo não sendo parte da tarefa, né? Aqui a gente estudou, através de uma outra técnica, um componente chamado alfa-motor. E a gente viu que os voluntários com baixa gravidade e sintomas de TEPT não tinham uma diferença nesse componente motor. O primeiro artigo que eu falei para vocês é como se fosse um impacto, vamos dizer assim, da entrada do estímulo, um impacto mais atencional, né, mais sensório-atencional, vamos dizer assim. Esse daqui já vai ver alterações na saída, alterações motoras. Aqui a gente viu que os voluntários com baixa gravidade e sintomas de TEPT não tinham diferença no alfa-motor para as imagens de mutilado versus as imagens neutras. Não tinha diferença para eles, isso não influenciava o alfa-motor. A tendência é que quando a pessoa vai fazer um movimento, há uma diminuição desse alfa-motor, tá? Normalmente é isso que acontece. Só que as pessoas com alta gravidade e sintomas de TEPT, elas tinham um padrão totalmente diferente. Elas não tinham essa redução esperada do alfa-motor na condição de fotografia de mutilado. Então, a gente viu que eles tinham um processamento motor anormal para essa condição negativa. A gente usou outras medidas do EEG também nesse artigo, e a gente viu por essas outras mais ou menos a mesma coisa, que eles têm também um comprometimento no processamento motor quando postos em uma condição desagradável, tá? E esse resultado, ele acendeu uma luz para a gente, que também a gente já estava ligado há um tempo, relacionado a como são os comportamentos defensivos diante de situações muito desagradáveis. Então, quando a gente tem uma situação ameaçadora, a gente pode reagir de várias formas diferentes. É demonstrado um padrão chamado de cascata defensiva de diferentes tipos de reações conforme a ameaça é percebida pelo animal ou pela pessoa. Então, se a ameaça é percebida como distante, uma reação muito comum é o freezing, é um congelamento, uma pequena imobilidade em que o animal está atento, a ameaça está distante, o predador, por exemplo, não viu ainda a presa viu o predador, e ele está vendo o que ele vai fazer em relação àquele predador que se aproxima. Se a proximidade percebida da ameaça aumenta, o animal pode partir para a fuga. Se a proximidade aumenta ainda mais, ele pode partir para a luta. Aqui é o predomínio das reações simpáticas, por exemplo, que a gente estuda, né, na faculdade, das reações de luta ou fuga. Mas quando a luta é mal sucedida e a proximidade da ameaça é muito grande, às vezes interpretada como inescapável, e o animal não morreu ainda, ele pode apresentar um quarto estágio, que é a imobilidade tônica. Essa imobilidade tônica peritraumática, ela é bastante estudada em animais, mas ela sempre foi um ponto de interrogação para humanos. Será que ela existe em humanos? Será que humanos podem entrar em mobilidade tônica? Então, a gente, dentro dessa linha de sistema motivacional defensivo, eu tenho muito interesse nessas reações defensivas. A imobilidade tônica, ela não é muito estudada em humanos, mas ela basicamente seria isso que eu falei para vocês, é uma percepção da impossibilidade de escapar de alguma coisa, geralmente quando há um contato físico com a ameaça, né? Ela é uma reação totalmente involuntária, a pessoa não escolhe, apesar dela ser conhecida em animais, às vezes, como fingir de morto, ela não é um fingimento que o animal delibera fingir, ele apenas fica daquela forma. É uma imobilidade motora reversível, se a ameaça se afasta, ele tende a voltar e geralmente fugir, apresenta taquicardia e um comportamento vocal suprimido, dentre outras reações. Sempre foi um mistério se existiam humanos ou não, mas diferentes literaturas apontavam para alguma coisa que deveria ser investigada. Por exemplo, existe o termo paralisia do estupro, pessoas que sofrem violência sexual e, por alguma razão, não reagem, se sentem completamente imóveis, isso através de relatos, né? Então, a imobilidade tônica em humanos começou a acender a luzinha a partir de pessoas que sofriam traumas de abuso sexual.
depois foi se observando, tudo através de relatos de questionários ou entrevistas, que isso poderia acontecer em outros tipos de trauma, não só violência sexual, em outras populações. E o interessante é que tem vários estudos que apontam que ela tem estritas relações com o estresse pós-traumático, no sentido de que a pessoa que durante o evento traumático sentiu que não poderia fugir daquela ameaça e se sentiu imóvel, se sentiu com o braço ou com a perna dura ou muito mole e tal, elas costumam ter um pior prognóstico de TEPT, inclusive com esse artigo aqui que viu que elas respondem também pior ao tratamento farmacológico, tá? Então, parece ser uma coisa bem importante da gente investigar. A gente tinha feito um artigo antes, que também investigou em estudantes universitários, esse foi só com questionário mesmo, vários questionários, um questionário de gravidade e sintomas de TEPT, e alguns questionários com outras reações físicas que a pessoa pode sentir durante o trauma, dentre elas a imobilidade tônica. E a gente fez um modelo de regressão que viu que a imobilidade tônica foi a melhor preditora da gravidade dos sintomas de TEPT. Então, essa relação com o estresse pós-traumático e imobilidade tônica realmente parece ser uma coisa bem estreita. Entretanto, quase todos os estudos foram de questionário, e faltava para a gente uma variável biológica, né, para ser mensurada efetivamente. Sempre tinha aquela dúvida, é ou não é, e, na verdade, ainda continua. O que se tem, eu não participei desse trabalho, mas minha família científica, por assim dizer, eles publicaram um trabalho em que eles colocaram pacientes com estresse pós-traumático numa plataforma de força. Então, aqui a gente tem uma outra medida que é interessante ser estudada em humanos, como se fosse uma balança, o voluntário fica ali em cima da balança, parado, mas mesmo parado ele vai ter algumas oscilações do seu centro de gravidade, e essas oscilações são registradas. Os voluntários tinham passado por evento traumático e eles ouviram o trauma. A forma de desencadear emoções aqui nesse experimento foi através de um headphone. Os voluntários ouviam a narração do próprio trauma. Então, envolveu todo um trabalho anterior de coletar o trauma dessas pessoas, contratar um narrador para narrar isso, e os voluntários ouviam, no dia do experimento, todo o trauma novamente. E o que se observou? Os voluntários com baixa imobilidade tônica peritraumática, como que sabia? Aqui foi através de um questionário, ele relatando quanto que ele, no dia do trauma, no momento do trauma, o quanto que ele não conseguia mover o braço, o quanto que ele se sentia duro, ou o quanto que ele se sentia mole, quanto que ele não conseguia mover as pernas e tal. Então, tinha esse relato de questionário, mais a variável biológica aqui. Então, as pessoas que tinham baixa imobilidade tônica relatada em questionário, elas se mexiam muito mais na plataforma quando estavam ouvindo o próprio trauma, e elas não tinham uma alteração muito grande na frequência cardíaca. Entretanto, os voluntários que tinham relatado terem tido uma alta imobilidade tônica peritraumática, eles se mexeram muito menos na plataforma, a área deles de mexida foi muito menor, e eles apresentavam taquicardia. Então, isso foi para a gente um trabalho muito importante, porque a gente conseguiu pegar, o nosso grupo conseguiu pegar um indício de imobilidade tônica peritraumática em humanos, não só através do questionário, mas também com uma variável menos sujeita a vieses, né? Porque apesar de ser bom a gente perguntar para humanos as coisas, a gente sempre tem um problema que humanos podem mentir, podem tentar adivinhar o que o experimentador quer, enfim, uma série de coisas. Agora, o meu interesse é estudar outras variáveis fisiológicas relacionadas à imobilidade tônica. A gente tem um projeto em andamento nessa linha. Em andamento é uma palavra muito forte, ele está parado por causa da pandemia, mas a gente quer estudar vítimas de violência urbana, vendo fotografias relacionadas à violência urbana ou fotografias controle, tá? E a gente quer estudar o padrão de movimento ocular deles e, posteriormente, o eletroencefalograma também, estudar a amplitude da LPP para essas condições. Então, a gente tem um banco de fotografias que ilustra imagens de violência urbana ou ilustra imagens não relacionadas à violência urbana, mas que também envolvem um objeto apontado para a pessoa ou apontado para terceiros. A gente vai ver variações disso. Então, gente, entender esses aspectos fisiológicos e comportamentais do TEPT e da imobilidade tônica, além de ter uma relevância para o campo da neurofisiologia das emoções,
ela também tem uma relevância clínica, porque já se observou que essas pessoas que reagem com a imobilidade, elas têm um pior prognóstico, e tem uma importância social também, porque você ter uma vítima de uma violência sexual, por exemplo, que vai a uma delegacia denunciar e ela não tem nenhum sinal de luta corporal, na sociedade que a gente vive, isso pode ser interpretado de N maneiras, mas se a gente consegue mostrar que, olha, algumas pessoas podem não reagir durante um evento traumático, e isso não depende da vontade delas, elas não têm como segurar essa reação, elas podem ficar totalmente imóveis e mesmo assim ser muito perturbador para elas, inclusive ser mais perturbador para elas do que para pessoas que eventualmente agem de maneira a tentar se livrar dessa situação. Então, isso tem uma importância não só no campo científico, mas que perpassa isso para outras áreas do conhecimento humano, né? Bom, atualmente, eu também estudo um pouco o sistema motivacional apetitivo, mas ainda numa pegada defensiva, de certa forma. O que eu estudo sobre o sistema motivacional apetitivo é relacionado a alimentos, a comida. Mais especificamente, o projeto que a gente tem agora em andamento é com relação à comida ultraprocessada. Então, é uma comida que ativa muito o sistema motivacional apetitivo, porque é uma comida muito calórica, muito rica em sal, muito rica em gordura, muito rica em açúcar, e a propaganda associada a esse tipo de alimento, que tem gente que nem considera alimento, né? É uma propaganda que usa várias estratégias, na verdade, de ativação desse sistema motivacional apetitivo, ligando a comida ultraprocessada a cuidado com a prole, a contextos românticos, a interação social, enfim. Você tem não só a comida, aquele produto alimentício em si, sendo muito impactante, como a propaganda associada a ele também. Mas se a propaganda consegue aumentar esse apelo apetitivo, será que a gente consegue diminuir através de frases que vão dizer, olha, esse alimento se consumido em excesso pode causar doenças do coração, e blá, 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 blá. Então, esse é o projeto da aluna que eu estou orientando no Multicêntrico atualmente, da Tayane, ela é mestranda do Multicêntrico, e o objetivo dela é investigar se é possível alterar o impacto emocional de alimentos ultraprocessados através de textos que vão informar as consequências negativas destes para o consumo. Então, a gente tem um banco de fotografias de alimentos ultraprocessados, e essas fotografias são vistas ou num contexto neutro, ou num contexto de advertência. No contexto neutro, a gente bota uma frase antes da fotografia, só dizendo como armazenar esse alimento, né? Uma frase neutra. E a gente tem, por outro lado, o contexto de advertência, em que antes de aparecer a imagem, a gente fala que alguma coisa relacionada a uma advertência, esse alimento vai fazer mal, ou causar cárie dentária, aumentar o risco de doença do coração, enfim. Ele está em andamento, a gente está com 33 voluntários coletados, não estamos coletando atualmente por conta da pandemia, mas pelo menos esse a gente já tem um número melhor. A gente tem os dados comportamentais, porque o voluntário vai julgar essas fotografias com relação a alguns parâmetros, e a gente tem o dado eletroencefalográfico também, que num N ainda baixo, aqui a gente não tem os 33 sujeitos, eu só mostrei para vocês aqui só de curiosidade, essa análise ainda pode mudar, mas eles parecem ter uma amplitude da LPP maior na condição de advertência do que na condição neutra. Isso ainda tem poucos sujeitos aqui, eu já fiz análise com todos, continua esse padrão, mas tem sinal eletroencefalográfico, às vezes você tem muita perda, se o voluntário se mexe muito, se ele pisca muito, acontece alguma coisa na sala e tal, a gente tem que jogar o dado fora, então a gente ainda está usando esse tempo de pandemia para tratar bem esses dados e ver o resultado. Mas, a princípio, parece que eles reagem mais no bloco de advertência. Existe um outro trabalho da literatura que fez mais ou menos isso, não era exatamente assim, e viu também uma amplitude da LPP maior numa condição em que a comida é associada com alguma coisa negativa. Então, talvez tenha um caminho aí a traçar. Tayane defende ano que vem, então espero que até lá a gente tenha uma história bonitinha para contar sobre isso. Bom, gente, na verdade é isso. Espero que vocês tenham gostado, estou aberta a perguntas, que é a galera do laboratório, aqui a minha família científica de uma forma geral, a família é grande, cada uma foi indo para um lugar, então a gente tem gente em Minas, a gente tem no Rio, então em Macaé, em Niterói, então a gente tem espalhado por aí, e
meus financiadores, e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Tranquilo. Isso, voltou. Isabela, muito legal a sua linha, né? O bom desses web seminários é que você acaba saindo da sua zona de conforto, né, da sua área. Eu trabalho mais na área cardiovascular, mas eu tenho colegas aqui da neuro que normalmente, né, a gente, por até economia, a gente divide o animal, né, literalmente, e ele acaba pegando essa parte, né, comportamental, né, e aí um pouquinho, né, eu acabo aprendendo, assim, né, dessa área da neuro, que eu acho espetacular, né, e a sua linha de pesquisa é muito interessante. Eu te confesso que me deu taquicardia em algumas fotos aqui que você colocou. Viu? E eu tento dosar as fotos, porque quando a gente coloca a apresentação, assim, a gente tenta botar umas fotos bem tranquilas, só para eles terem uma ideia, porque as fotos são realmente muito desagradáveis, algumas. Dá um desconforto, né? Principalmente a gente que não é da área, assim, a hora que vê, dá um sentimento ruim, né? Tem um colega meu que também é professor do Multicêntrico, só que ele é da neuro também, mas ele trabalha com rato. Aí eu estava no laboratório mexendo nas imagens para alguma coisa que eu tinha que programar, e ele entrou no laboratório assim, de repente. Aí ele entrou e deu de cara com a foto dessa mutilada ali. Ai, Isabela, que horror! Como é que você está mexendo nisso? Eu falei, ué, eu sabia que você ia entrar, o que eu posso fazer? Ai, que horror, que horror. Ele ficou todo. Só que a gente até meio que acostuma um pouco de tanto mexer, mas se eu observar outras fotos mutiladas que eu não mexo, eu vou achar horrível também. É forte, né? É muito forte, é. Eu queria te fazer umas perguntas, mas eu vou primeiro, vamos lá no chat, acho que é o Maciel, né? Maciel, ele se inscreveu. Isso, professor. Tem uma pergunta do Maciel. Maciel, fica à vontade. Oi, olá, boa tarde a Olá. todos. Parabéns, Isabela, uma excelente apresentação, foi extremamente didático e também riquíssimo, né, no sentido assim, de conhecimentos, que realmente é uma área, né, de pesquisa que a gente não vê muito, assim, ao menos, né, divulgação e também não vê muito, né, sobre o assunto. Um pouco porque também a gente não está inserido na área, né, digo por mim. Mas, enfim, me veio, assim, algumas questões, assim, curiosidades mesmo nesse sentido, nesse contexto. Se tem trabalhos que mostram, se vocês, né, realizam esse trabalho, de pessoas que passaram por mais de um evento traumático, sabe? E se tem algum efeito cumulativo nesse contexto ou algo do tipo. Bom, uma das coisas que sempre interessou muito a gente no TEPT foi que é muito comum que, às vezes, um único evento traumático com duas pessoas, por exemplo, uma desenvolve TEPT e a outra não. Então, o que protegeu uma pessoa de desenvolver o TEPT e o que vulnerabilizou a outra, né? Uma das coisas que a gente está vendo como importante é como a pessoa reagiu durante o trauma, né, que é a questão da imobilidade tônica. Mas existem vários trabalhos que relacionam a quantidade de traumas sofridos como fator de risco. Então, quanto mais eventos a pessoa tem na história dela, e a gente tem um questionário para isso, que chama Questionário de Histórias de Trauma, em que ela relata desde se ela já sofreu desastre natural, se ela já foi assaltada, se ela já, enfim, todas as coisas que você pode imaginar, todas as situações ali são previstas. Então a gente vê que quem pontua alto costuma ter uma gravidade de sintomas de TEPT maior. Embora a escala de gravidade de sintomas de TEPT seja para um evento que a pessoa tem que escolher, né, qual é o evento mais traumático da sua vida, responda como você se sentiu no último mês em relação a ele, a pessoa escolhe uma coisa só, mas parece sim haver um evento com um efeito cumulativo. Bem interessante, até porque a ideia que a gente tem é que parece que a experiência, né, você aprende com a experiência, né, e a ideia, a falsa, né, a noção que a gente tem é essa, de que a pessoa estaria mais protegida, né, contra os eventos, ao menos era o que eu imaginaria, né, como uma hipótese com relação a isso, mas muito bacana, obrigado. Nada. Parece que tem essa lógica, né, Isabela? Um evento traumático subsequente, ele é pior, né? Uhum. Que o evento... Não, tem uma história até interessante,
que no início a gente acompanhava, quando eu comecei a estudar TEPT, a gente ia para um ambulatório de TEPT, que era no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e a gente ficava ali no cantinho acompanhando as consultas, né? E eu lembro de um paciente que não tinha, trabalhava em banco e tinha sido assaltado, o banco tinha sido assaltado. E aí, beleza, no dia seguinte, a pessoa estava lá trabalhando de novo, normalmente. Aí, daí um tempo depois, acho que até meses depois, a pessoa viu o assaltante dentro da agência novamente. A partir dali, a pessoa não conseguiu mais trabalhar. E naquele dia não houve um assalto, entendeu? Então, a partir dali, a pessoa começou a ficar, não vou mais, não quero mais, não sei o quê, e não foi. Então, é um trauma, né? Exatamente. É a resposta traumática. Os gatilhos, né? Interessante isso. Oi? Desculpa interromper. Os gatilhos, né? Os gatilhos, exatamente, Marcel. E quando a pessoa já tem TEPT, esses gatilhos que desencadeiam essas reações de revivescência são os mais neutros possíveis, às vezes, entendeu? O exemplo clássico do veterano de guerra é o veterano de guerra em casa, a porta bate, e ele automaticamente acha que aquilo é uma bomba e que ele está na guerra de novo. E dali ele conseguir pensar, não, eu não estou na guerra, já é uma descarga adrenérgica, até se ele se recuperar, já vai um tempo. Então, às vezes, o gatilho é até neutro, vamos dizer assim, nem é tão negativo, mas ele tem aquilo associado ao trauma de certa forma, né? Aí também vem os sintomas de evitação, né? Evitar passar naquele quarteirão, porque numa daquelas ruas daquele quarteirão aconteceu alguma coisa e tal. Pelas lembranças, né? Sim, exatamente. Pois, Isabela, deixa eu perguntar, enquanto... Ô, Vitor, você me fala aqui se alguém aparecer no chat, tá? Ok, professor, pode deixar. Isabela, me fala uma coisa aqui. Bom, do ponto de vista, assim, de interpretação, né, do processamento desses sentimentos aí, né, no sistema nervoso, eu fiquei curioso com uma coisa. Você apresentou até algumas imagens lá mostrando claramente, né, a região ativada pela dor. E aí, no caso do estresse pós-traumático, pela imagem que você mostrou, parece ocorrer uma ativação mais difusa e mais intensa, dependendo da gravidade do trauma. É por aí? Mas assim, porque no trabalho que eu mostrei sobre as fotos de dor, era um trabalho que envolvia ressonância magnética funcional. A ressonância, ela tem uma resolução espacial boa, muito boa. Okay. Então, eu posso falar que a região tal foi ativada, que a região tal foi ativada. Eu tenho uma resolução espacial boa para isso, não tenho uma resolução temporal boa para isso. O EEG é o contrário. Ele tem uma resolução temporal excelente, eu sei que aconteceu 100 milissegundos depois da pessoa ver uma imagem, o que eu não sei na ressonância, mas eu sei no EEG, só que eu não consigo, só que para eu dizer onde já me dá mais trabalho. Eu tenho que ter um equipamento com muitos eletrodos. A limitação da técnica, né? É a limitação da técnica. Então, essa onda LPP, esse componente, ele é mais visto em eletrodos que a gente chama no EEG de centro-parietais. Então, é um efeito mais posterior. Mas isso não quer dizer que é no córtex visual, por exemplo, que é em V1, ou que, entendeu? Que não tem, que é óbvio que você tem, quando você faz um experimento de ressonância e mostra essas imagens para pessoas com sintomas de TEPT, você vai ver a ativação da amígdala, por exemplo. Mas a amígdala é uma estrutura subcortical que, teoricamente, a gente não pega a atividade dela com EEG, porque você tem um eletrodo que está com várias barreiras até o sinal neural. Então, o máximo de ação que ele consegue captar é a sincronia dos neurônios corticais. Subcortical ele já não pega. Claro que uma coisa influencia a outra, né? Uma grande ativação da amígdala, a gente vai ver isso de outra forma no sinal. Mas eu não posso dizer que o sinal veio da amígdala ou de tal região, como eu digo na ressonância, entendeu? Precisaria fazer outras técnicas. Isabela, que utilizaram ressonância magnética para o estudo de estresse pós-traumático? Muitos. Um dos achados mais comuns nesses estudos de ressonância é a hiperatividade da amígdala.
Então, Amígdala, né? a amígdala é uma estrutura detectora de perigos no ambiente e um achado muito replicado é que pacientes ou pessoas com gravidade de sintomas de TEPT grande têm uma hiperreatividade da amígdala, mais do que pessoas que não têm, que têm trauma, mas não têm TEPT, enfim. Então, existem outros achados, parece que eles têm uma baixa em estruturas pré-frontais, uma baixa atividade. Isso é um problema, porque normalmente o pré-frontal poderia regular a atividade da amígdala, falando assim, olha, esse perigo não é tanto assim e tal. Então, eles têm uma combinação ruim de uma baixa atividade pré-frontal, uma alta atividade da amígdala. Então, é um perigo que é muito detectado e é mal regulado, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? A questão ali era realmente a técnica, né? Sim, exatamente. Entendi. Deu essa impressão na hora que eu vi só a imagem, mas não identifiquei a diferença da técnica. Muito legal. Eu queria te fazer mais uma pergunta, até em relação a essa última parte que você falou, que você está estudando alimentos ultraprocessados. E aí, coincidentemente, né, eu fui numa banca agora de manhã, na sexta-feira, que trabalho, ele avaliou o comportamento de ansiedade em trabalho com ratos, né, em pais e filhos com ingestão excessiva de cloreto de sódio. E aí os grupos, né, na montagem dos grupos dele, existia um grupo que os pais, aí pai e mãe, ingeria dieta rica de NaCl, e os filhos também, a prole também, e isso por 4 meses, tá? 4 meses os pais ingeriam, 4 meses os filhos continuavam a mesma dieta dos pais. E ele tinha um grupo que o excesso, né, de NaCl era dado apenas depois que os filhos nasciam. Então, os pais comiam a dieta normal, sem o excesso de NaCl, e só os filhos comiam. E aí, o resultado que ele teve, um dos resultados, né, eu lembrei na hora que você falou do alimento processado, olha que interessante, né? Pelo menos para mim foi uma novidade. Ele mostrou que quando o animal ele come a dieta rica em NaCl e os pais não, ele tem um comportamento ansioso aumentado, tá? Faz aqueles testes comportamentais, né, labirinto, etc. E quando os pais, tá? Tanto a mãe quanto o pai, como os filhos, comem o excesso de NaCl, esse comportamento de ansiedade não aumenta. Olha, que interessante. E aí até o orientador, né, comentou isso comigo, assim, falou assim, olha, tem um estudo aí, né, da genética, e parece que na geração 1 dos filhos, né, na primeira geração, parece que o efeito maléfico da dieta, e aí entraria dieta de cafeteria, né, alimentação, esses alimentos com certeza processados aí, deve ter a mesma relação, parece que isso não acontece na primeira geração, e sim na geração futura. Isso para mim foi uma novidade, assim, imensa, né? E aí eu não sei se nessa linha de pesquisa que você está tocando aí com alimentos processados, né? Se você pretende ou vai estudar essa coisa da epigenética mesmo, né? Da geração, você tem conhecimento desse tipo de estudo com alimentos processados? Não, eu nunca vi trabalhos assim em humanos. O que eu tenho desse experimento de dados relativos a isso é que nesse experimento de alimentos a gente tem questionários relativos a hábitos alimentares. Então, eu sei se aquele voluntário se alimenta de ultraprocessado, com que frequência, que tipo de alimento ele come, e tenho questionários relacionados à emoção, tipo traço de ansiedade. Então, eu tenho dados da própria pessoa, mas eu não perguntei coisas relativas aos pais, não. Seria até interessante, né? Mas eu não tenho a história super curioso. dos pais, não. Achei super curioso esse resultado, né? Imagina, é como se eu falasse o seguinte, professor, olha,
se os pais comerem porcaria, os filhos estão protegidos. Os muito netos estranho, não. né? Os netos não, mas os filhos estão protegidos. Isso daí fez assim na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas que coisa ruim. Né? Exatamente. Resultado ruim, literalmente, né? Mas mais um malefício. Eu acho que é um tipo de resultado, acho que nem é bom divulgar. Porque... Não, ainda pode ser melhor investigado, né? Vamos com calma, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Brincadeira. Vitor, tem alguém mais que queira fazer alguma pergunta? O Marcel, você levantou a mão aqui? Sim, Marcel? sim. Me surgiu mais uma questão aqui, agora, ouvindo vocês discutir. Se tem algum efeito também na questão de sexual, sabe? De homens e mulheres, sabe? Tem alguma divergência desses dados com relação a isso? E a que seria atribuída essa divergência, eventualmente, se há? Perfeito. Em geral, a gente não tem muita diferença de gênero para, por exemplo, para a amplitude da LPP ou para reação a fotos de mutilado, não. Inicialmente, eles reagem da mesma forma. Com relação aos alimentos, aos estímulos de alimentos ultraprocessados, aí varia um pouco, tem artigo que vê uma reação maior de homens, mas a LPP com alimentos ultraprocessados não é muito estudada, então até com outras medidas se vê que às vezes vem para homem, às vezes vem para mulher, não é uma coisa muito, muito segura, não. Agora, com relação, eu não sei do que você está me perguntando especificamente, mas com relação ao TEPT, ele é mais, ele ocorre mais em mulheres, entendeu? E o porquê disso também não sabemos, né? Sim. Não, a pergunta era mesmo genérica, assim, nesse contexto, assim, se vocês, né, eventualmente faziam essa classificação, separavam, né, esses dados, estratificavam, né, eles nesse contexto. E uma outra pergunta, aí é uma questão mesmo metodológica, de interferências emocionais que eventualmente podem acontecer, né, por exemplo, sei lá, às vezes o perfume de alguém, né, pode estimular ou ativar, né, alguma lembrança, alguma emoção, né? E como é que vocês fazem esse controle, se há esse tipo de cuidado? Marcel, sua pergunta é perfeita. Então, quando a gente está estudando emoção em humano no laboratório, a gente tem que ter todo o procedimento tem que ser muito padronizado, porque a gente já entende que o próprio laboratório é um estímulo emocional negativo para o voluntário. A gente já parte desse princípio. É um ambiente que ele nunca foi, ele chega com a ideia de que vão descobrir se eu sou maluco, vários voluntários perguntam, vocês vão descobrir se eu sou maluco e tal, é super comum essa pergunta, ou achar que vai ter alguma doença que vai ser descoberta ali naquele momento e tal, então existe um estresse associado ao estar do voluntário, isso já é um problema para a gente. Como que a gente contorna outras coisas? Primeiro, isso a gente já contorna sendo o mais simpático possível, né, tratando o voluntário com muito respeito, que é o que preconiza a ética em ciência em geral, né, mas a gente, em experimento de emoção, isso tem que ser redobrado, para o voluntário tem que se sentir o mais confortável possível, mas com relação a essas interferências, o que eu peço para as minhas alunas, que geralmente são as que rodam o experimento, para estar sempre de jaleco, para não ter muitas variações com relação à roupa que está usando ali naquele momento, se uma roupa mais chamativa, uma roupa mais discreta e tal, então está sempre de jaleco, ter conversas relativamente padronizadas com os voluntários, porque a colocação dos eletrodos de EEG leva um certo tempo, e se a gente deixar o voluntário sonolento, é ruim para a gente, porque ele vai ficar com muita onda alfa no sinal, e isso é ruído no nosso sinal, então é ruim. Mas a gente também não pode perguntar coisas super, né, ter altos papos ali, porque também a gente não vai conseguir controlar a reação dele ali na história. Então, as conversas geralmente são neutras, relativas a qual período que você está na faculdade, está gostando, sei que, independente dessa conversa ser boa ou ruim, é uma conversa que a gente tenta manter igual, pelo menos todo mundo teve o mesmo discurso, então isso eu treino com
com os alunos bastante, e com relação a essas pequenas diferenças, eu não controlo se alguém está com perfume mais forte que o outro, e com certeza isso seria um problema, mas a gente tenta compensar essas pequenas variações com N de voluntários suficientes, que aí uma pessoa teve isso e as outras não vão ter, né? Mesma coisa, a foto de mutilado é uma foto ruim para todo mundo, mas tem alguém que quer ser perito da Polícia Federal e acha legal a foto, ou pelo menos diz que acha. Vocês viram e mexe, tem alunos de área da saúde, sempre tem gente querendo ser perito. Então, a gente tenta... Primeiro que a gente não vai conseguir perguntar todas as coisas que podem levar a uma variabilidade. A gente tem que delimitar, porque senão o tempo de experimento fica muito grande, o voluntário tem tanta coisa para responder que ele vai falar com o amigo dele, não vai lá não, muito ruim. Nossa, fiquei lá, nossa, manhã inteira. A gente já fica a manhã inteira, a verdade é essa, né? Mas mais do que isso não dá. Então a gente tenta compensar variações aumentando o N, para que essas variações sejam diminuídas e tentar padronizar o máximo possível, lidar com o voluntário. Basicamente isso. E com questionário para acessar alguma diferença. Por exemplo, no experimento de alimento, a gente tinha um critério de exclusão que era ser vegetariano ou vegano, porque algumas fotos de ultraprocessado envolvem fotos de enlatados derivados animais, né? Então, como a gente já tinha visto aquele artigo que o vegetariano reage mais para foto de carne, podemos até especular por quê, mas enfim, não é legal mostrar essas fotos para o vegetariano, porque ele já vai achar aquilo ruim, ou sei lá, não vai gostar de ver, vai ser, às vezes, até ofensivo, né, porque se for um vegetariano por questões éticas, vai se sentir mal, moralmente, de ver, enfim. Então, a gente tem alguns critérios de exclusão, algumas vezes, para as coisas, e é assim que a gente tenta tocar, Marcel, mas olha... Às vezes é um problema mesmo. Adivinhar o que você quer, nossa, sempre um problema. Na verdade, é inevitável, né, toda essa variação. Eu acho que mesmo os trabalhos que a gente aplica, né, de modo em vivo, usando animais, por mais que tentam ser o mais padronizados possíveis, né, nós temos as variações. Então, mesmo o trabalho com células também vão ter as variações, porque tu tem ali, né, as sazonalidades que interferem, as influências, enfim. Então, é inevitável, mas bacana, legal essa padronização. A gente tenta, isso varia muito com a técnica também, né? Porque, por exemplo, se eu coletasse o sinal de sudorese, eu tenho que controlar muito a temperatura do ambiente para coletar a sudorese. Então, isso tem que ser uma coisa super padronizada. O EEG é importante que o voluntário não fique com calor a ponto de começar a suar levemente no couro cabeludo, porque aí o sinal vai para o espaço, porque o suor, né, tem os íons, imagina, numa coleta, aí já era. Mas ele também não pode tremer, porque o movimento vai gerar ruído. Então, não sendo isso, tá bom. Mas na sudorese, não, tem que ser uma faixa de temperatura mais restrita e tal. Então, tem esses problemas. Tem muitas vantagens. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com animal, nunca gostei, sempre tive esse problema, fazia biologia, então... me sentia, assim, numa situação desagradável enquanto aluna de graduação, mas depois que eu comecei a trabalhar com gente, também não gostava de planta, então talvez eu estivesse no lugar errado, mas, enfim, quando eu achei o laboratório de neurofisiologia do comportamento, falei, opa, é isso daí. E aí deu certo, deu tudo certo, mas realmente a gente tem vantagens e desvantagens com humanos. Por exemplo, eu não posso rodar experimento de jeito nenhum agora, porque eu dependo de voluntários, e não tem como ter voluntário agora, não tem, a gente vai ficar num lugar fechado, a gente vai ficar amontoado, eles não vão estar lá, porque as aulas são remotas, então, assim, aí a gente para completamente numa situação como essa. Mas eu não tenho que ir a final de semana nem Natal para alimentar animal no laboratório, então também tem uma vantagem. Verdade. Obrigado, viu? Obrigada a você. É verdade, Isabela. Tem vantagens e desvantagens, né? Uma delas é isso, que você contar com voluntário, às vezes, é terrível. Exatamente. Terrível. Você pensa E aqui a gente tem uma desvantagem maior ainda, porque o nosso campus, ele é afastado da cidade. Então, assim, a gente tem um antigo campus nosso, no centro da cidade, tá? Eu estou em Diamantina. Conhece Diamantina? Nunca fui, mas conheço de nome. E a gente tem o campus aqui, que era o antigo campus, no centro, é da universidade ainda, mas o campus mesmo foi construído
poucos anos, né, e nós fomos para lá. E aí, assim, o que a gente faz com as pesquisas que a gente faz com humano, a hora que é com humano, vão descer para o campus 1. Porque não tem jeito. E né, é transporte, né, ou seja, o voluntário, ele acaba, a gente faz muito experimento crônico, então, assim, é problemático. Nesse ponto, o animal é uma maravilha, né, tá ali, eu faço principalmente com animal, né, mas tá difícil manter, viu, os animais. Não só manter os animais, mas também, né, os reagentes inúmeros que a gente tem que comprar, e tá complicado. É verdade, não é fácil, não. Eu tinha muita dificuldade. Esses voluntários com gravidade e sintomas de TEPT elevada eram muito difíceis de querer fazer o experimento. Eles, olha, acontecia direto. Ah, não vou poder ir porque eu, sei lá, não fui à faculdade. Aí eu descia, a pessoa estava lá embaixo. Eu, tipo... E assim, não quer, né? Claro, não tenho nem o que dizer, entendeu? E até é bom que não vá, porque o voluntário que está fazendo experimento, por acaso não quer, mas não gostei e tal, às vezes acontece, né? Ele vai se mexer mais, ele não vai prestar muita atenção. Não vai ter a mesma paciência, né? Vou acabar jogando fora o dado, vou acabar excluindo o dado, porque tem muito movimento, muita coisa, e não vai adiantar. Tempo, também. Né? E tempo, porque esse cara, se você precisa repetir ali, né? Às vezes familiariza. Vai uma tarde toda, Vai uma Perdeu manhã toda, tempo uma com o tarde cara toda. à toa. Então é bom que não vá mesmo, não quer, não vai, entendeu? Mas uma das coisas que a gente geralmente a amostra de estudantes universitários, além da questão da escolaridade, que a gente elimina, vamos dizer assim, todo mundo tem a escolaridade igual, se a gente tiver 2 grupos, é a facilidade, claro. Os estudantes estão ali, né? Então, não preciso gastar com ressarcimento de transporte, alimentação, eles já estão ali. Então é bem mais fácil. Muito bacana. Bom, tem mais alguma questão, Vitor? Não, professor, eu ia perguntar justamente isso que o Marcial perguntou quanto assim, ao critério, porque, bom, essa ciência comportamental é completamente distante do que eu faço, então eu achei a palestra da senhora muito legal, né? Porque é um dado que vai depois basear desde de um protocolo para você abordar uma vítima de uma situação traumática até o pessoal do marketing da indústria que tá fazendo rótulo de salgadinho, de biscoito, não é? Né? Então, assim, você tem que ter um crivo científico muito sério, né? Porque esse dado depois vai ser... Tem desdobramentos, né? Exatamente. Com certeza. É uma aplicação, acho que muito mais rápido do que a gente que faz aquela pesquisa mais experimental, né? Porque você vê a resposta já no momento. Deve ser... Acho que eu prefiro continuar com os ratinhos. Já trabalhando lá na ponta com humanos e nessas linhas. Processamento alimentar, você vai arrumar briga. É engraçado, é um trabalho muito diferente, porque muito louco isso, né? o aluno, por exemplo, de iniciação ou de mestrado, eu tenho que falar, olha, você vai lidar com pessoas, tá? E você tem que gostar de computador. Porque o trabalho de programar os experimentos no computador, tem os softwares específicos para isso, o lidar com o voluntário, o chamar o voluntário, ligar e tal, então precisa ser uma coisa meio relações públicas, né, na história, e depois o processamento, que é todo feito em linguagem de programação. Então, não é uma bancada. Você conta com apoio, assim, do pessoal da computação aí? Olha, atualmente eu não tenho, gostaria muito de ter. Mas o grupo já é grande, a gente vai tirando dúvida com um, com o outro e vai fazendo. Mas alguns laboratórios têm um engenheiro, um programador, né? Mas a gente não tem, lá em Macaé a gente não tem. A gente está muito no início, assim, né? Eu entrei no Multicêntrico ano passado e eu sou docente da FRJ tem 3 anos. Então tá as coisas ainda muito no começo. E a gente está no campus de interior, né, com todas as questões relativas a isso. Então, no Rio a gente tem, o grupo como um todo, né, tem, mas a gente em Macaé não tem. Mas a gente liga, tira dúvida, manda e-mail, pede por favor.
Mas é isso mesmo, né? E assim que o grupo vai aprendendo e crescendo, né? Exatamente. Isso que é o bonito da ciência, né? Sim, claro. Isso que é o bonito da ciência, não é verdade? Uhum. Bom, Isabela, a gente não tem, né, mais nenhuma pergunta. Eu queria te agradecer muito. Eu realmente aprendi aqui muita coisa. Que bom. Quando eu vi o seu título, assim, né, eu não sabia bem o que você ia abordar, né? E aí, à medida que você foi apresentando, né, chama muita atenção, né, o foco de estudo seu. Então, você está de parabéns. Tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. E ao final dessa pesquisa com alimentos processados, eu espero que os alunos do seu laboratório entrem comendo chips e saiam comendo uma maçã. Também espero. Eu tenho certeza que vai dar problema. Não, mas olha, muito curioso isso que você falou. Essa linha de pesquisa de alimentos ultraprocessados surgiu com a professora Isabel, lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no laboratório em que eu fiz a pós-graduação. Ela iniciou a linha, né? E ela é uma das minhas maiores colaboradoras hoje. Então, ela tem já experimentos com essa linha, mas com outras variações. Quem está usando texto, com imagem, a gente lá em Macaé. O laboratório que eu me formei, que ela é docente lá, mudou completamente os hábitos alimentares ao longo dos anos, entendeu? A gente fazia, quando eu era doutoranda lá, a gente fazia compra de biscoito mensalmente, era o dia da compra, era o dia, entendeu? Vamos no mercado fazer compra para o laboratório, era tudo de ultraprocessado que você pode imaginar, entupir o laboratório de comida. Hoje, nossa, a quantidade de alunos veganos no laboratório, que não tinha na época. Quando tem festinha, sempre tem umas comidinhas saudáveis, assim, que alguém fez, assim, mudou completamente. A gente fica assim, gente, que legal. A gente lá em Macaé, a gente ainda não mudou, não. As meninas, de tanto ver foto de comida, na verdade, às vezes elas ficam com fome e querem comer um McDonald's depois, alguma coisa assim. É um processo. Natural, né? É isso. É muito bacana. Agradecer também os alunos, né, que estão aí ainda, né? Eu sei que sexta-feira às vezes vai chegando no fim da tarde, né? Mas avisa, Vitor, para os colegas lá dos alunos do Multicentro que aqueles que não vieram realmente perderam uma mega palestra, viu? Avise lá. Verdade. O problema é dele. O problema é que tá gravando, né? É verdade. Bloqueia eles lá no YouTube. Eles podem assistir ainda. Isabela, muitíssimo obrigado. Viu? Obrigada a vocês. Prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. Mesmo que virtualmente, né? Eu já considero conhecer as pessoas agora. Já teve um outro dia que eu falei assim, eu conheço fulano. Quer dizer, conheço não, fiz uma conferência com ele. É estranho, né? Mas já é melhor dizer que a gente conhece, né? Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado aí, Vitor, pelo apoio também, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, professora. Obrigada. Agradecendo. Um abraço. Tchau. Tchau.